Divertidamente é uma franquia de filmes que obviamente conquista corações de pessoas de várias idades ao lidar de forma simples com emoções complicadas do nosso dia a dia. Mas isso é apenas a ponta do iceberg quando se trata do tamanho da criatividade envolvida na construção de todos os temas e conceitos desses filmes. Vamos ver quais são esses? Em questão da história principal, se você for comparar o primeiro filme com o segundo, é praticamente a mesma coisa, né? Riley está em uma situação nova na vida, que faz as emoções dentro de sua cabeça ficarem correndo em círculo, que eventualmente faz a alegria e a tristeza serem jogadas para fora do painel de controle. E aí vemos sua jornada de retorno, justamente no momento crucial em que Riley mais precisa. É literalmente a mesma coisa que acontece. Se você tirar toda a complexidade e nuances únicas de cada filme, é isso. Mas no que eles mandam muito bem aqui, e que não difere muito do primeiro, mas que expande e amadurece várias coisas, é na construção de mundo. Por exemplo, todos nós temos aquelas memórias que nunca contamos para ninguém, ou coisas que mantemos segredo porque sabemos que ou vão encher o saco, ou só porque é mais fácil não ter que explicar nada, ou porque simplesmente é assustador demais lidar com aquilo e enfrentar o julgamento dos outros. E acho que eles mandaram muito bem aqui, em representar que a alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho se transformaram em emoções reprimidas dentro de um pote, que foi guardado em um cofre junto com alguns segredos da Riley. E aí conhecemos o Bluff, que era um desenho infantil que a Riley ainda gosta mesmo não tendo mais idade para isso. E o personagem de videogame que ela ainda tem um crush, mas que não pode contar para ninguém. E o grande segredo, que se recusa a sair do cofre junto com o Bluff e o cara do videogame, porque ainda não tá na hora. Sério, essa foi a representação mais perfeita que poderiam ter feito desse tipo de coisa. E me fez lembrar da época que saiu Super Smash Bros. Melee, que meus amigos me zoavam e enchiam o saco porque meu main era o Kirby, só porque o Kirby é um bichinho rosa redondinho fofinho. Mal sabem eles que o Kirby é capaz de destruir deuses e mundos só porque acabou o bolo dele. E eu descontava as provocações solando todo mundo na porrada também. No Smash Ultimate, meu main acabou virando o Terry. Não que você tenha perguntado, mas só pra atualizar com essa informação super importante. Então preparem as emoções que são seu main do Smash da vida real e vamos apreciar a genialidade dos segredos e curiosidades que você perdeu em Divertidamente 2, aqui no canal Planeta Team. Uma das coisas que os fãs mais ficaram encucados com esses detalhes secundários do mundo de Divertidamente 2 foi a existência do grande segredo oculto de Riley, que aparece na mesma cena do cofre com os outros personagens. Muitas pessoas teorizaram sobre o que poderia ser esse grande segredo de Riley, que até se recusa a sair do cofre quando Bluff e o outro personagem vão embora, dizendo que ainda não é a hora. As teorias que você procurar na internet são extremamente detalhadas e profundas, de um jeito que o próprio filme nunca foi tão profundo por ser uma comédia leve para toda a família. Mas a resposta está no próprio filme. Tem uma cena pós-créditos dessas, bem no final de todos os créditos, que a alegria abre o cofre e tenta fazer o segredo sair e confessar o que aconteceu. E ele fala que o segredo é daquela vez que a Riley tacou fogo no tapete. E aí a alegria fala, é isso, pensei que ia falar daquela vez que ela mijou na piscina, o que faz o segredo se assustar mais ainda e voltar para dentro do cofre. Como eu disse, não é nada profundo. De longe, a minha representação favorita de todo esse filme foi a cena da tempestade de ideias. Todo mundo passa por algo assim por vários motivos na vida, seja pela necessidade criativa por conta de um problema no trabalho, ou você está escrevendo um roteiro para o YouTube sobre detalhes de algum filme, ou como no caso da Riley. Você está muito ansioso e não consegue parar de pensar. O termo em inglês é brainstorm, que se traduz literalmente para tempestade cerebral. E essa representação deles de ser literalmente uma tempestade provavelmente foi uma decisão bem fácil de tomar. Mas o detalhe que eu adorei foi o seguinte: como é uma tempestade de ideias? Como você vai representar a segunda parte? É algo mundialmente estabelecido que o símbolo principal de novas ideias é uma lâmpada acesa. E aqui na tempestade de ideias, as ideias são várias lâmpadas girando no tornado, que a ansiedade pega e rosqueia no painel de controle para ver o que a Riley está bolando. É algo muito óbvio se você for parar para pensar,
Mas é justamente nessa lógica óbvia que isso se torna genial pra mim, porque faz total sentido. E não precisa ser explicado, porque todo mundo já sabe. Mas genial mesmo é se você conseguir clicar no botão de assinar o canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos, digite "Eu consegui" nos comentários pra gente te mandar um salve e um like no seu comentário. Você já reparou que existem emoções que se complementam? No começo do filme, quando a ansiedade aparece pela primeira vez, tem um diálogo dela tentando prevenir algo ruim de acontecer com a Riley. E o medo diz que gostou dela e que eles vão se dar muito bem. E se você parar pra pensar, faz muito sentido porque a ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva com problemas do futuro. E isso pode muitas vezes surgir por causa de algum tipo de medo que temos que não sabemos lidar. Nessa dinâmica, constrangimento e a tristeza também se complementam, e é fácil imaginar isso na vida real, né? Se algo nos deixa constrangido, logo depois ficamos tristes que aquilo aconteceu, então é mais um acerto na lata dos roteiristas aqui do filme em transformar o constrangimento e a tristeza em aliados, como naquela cena em que ele ajuda a esconder a tristeza com as pastas. Eu gosto muito da ideia criada pelo Neil Gaiman em Sandman, de que os perpétuos, que são tipo a versão humana de conceitos como o sonho, a morte ou delírio, serem irmãos, principalmente se a gente pegar os perpétuos que são espelhos um do outro, como o desejo e a desespero. Porque se você parar para pensar, faz total sentido esses dois perpétuos serem irmãos que meio que são o espelho um do outro, porque quando você busca muito algo que você quer e nunca consegue atingir aquilo, dependendo da intensidade que você deseja algo, a frustração de não conseguir pode muito facilmente se transformar em desespero. Por isso que ter essa dinâmica de emoções que se complementam foi uma boa sacada aqui no filme também. Você não acha? Um dos conceitos mais poderosos de qualquer história sendo contada é o show don't tell, que significa mostrar e não contar. Por exemplo, quando um personagem está muito irritado, não fazer ele gritar "Eu estou muito irritado", e sim mostrar o que ele faz e como ele se comporta, como por exemplo no jogo final de hóquei, em que a Riley, tomada pela ansiedade para fazer pontos para entrar para o time, literalmente tromba com o próprio time para roubar o disco para marcar o ponto. Isso faz ela agir de forma impulsiva, a ponto até mesmo de machucar Grace, sua melhor amiga, e ser expulsa do jogo. Mas a parte genial mesmo é o que acontece logo em seguida, em que a alegria volta dos confins da mente, com todas aquelas memórias reprimidas que entram no poço das crenças tudo de uma vez. E aí vemos a ansiedade tomar o controle com tanta força que testemunhamos a Riley prestes a ter um ataque de pânico. Enquanto as emoções internas lutam para conseguir assumir o controle de volta e todas aquelas memórias afloram ao mesmo tempo na cabeça dela, vemos como tudo isso afeta seu corpo, com ela com a mão no peito, com problemas para respirar, a perna nervosa pulando para cima e para baixo. Até o momento que tudo se acalma e ela vai relaxando, graças às novas crenças que tomaram o lugar da crença nociva de que ela não era boa o suficiente, que a ansiedade fez criar sem perceber que estava prejudicando a Riley. Se você quer continuar a conversa sobre seus desenhos favoritos, entre na nossa comunidade do Discord. Mas tem que ter mais de 13 anos para entrar. Se tem algo ótimo que eu aprendi com a vida e que aprendi a aceitar com a terapia, é a noção de que, se um problema não tem solução, ele é um problema solucionado. Isso quer dizer que se não tem nada que possamos fazer para resolver alguma coisa, então não vale a pena ficar pensando nisso, porque não é uma linha de raciocínio, literalmente, útil pra gente. E por isso podemos focar em outras coisas que temos poder de influência. E achei genial aqui a maneira que fizeram a ansiedade ter o seu papel dentro da sala de controle da mente da Riley, porque ela começa a cair naquele loop natural de se preocupar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas aí a alegria toma conta. Coloca a ansiedade numa poltrona confortável com um chazinho e muda o foco dela para algo que a Riley pode fazer de verdade na vida real, para resolver um problema futuro. E a ansiedade diz que tem uma prova importante chegando. Ou seja, a Riley precisa estudar. Tomara que a Riley não seja como alguns de nós, e com isso eu quero dizer eu, e realmente escute os divertidamentes dela, e que realmente pare para estudar ser responsável, ao invés de largar os estudos e ir jogar porque é mais da hora.